Voltamos com a notícia de frente, agora às 6 horas e 41 minutos, 26 graus. Temos imagens do trânsito através das câmeras da CEMOB aqui na capital. Temos aí a Arquimedes Pereira Lima, é isso? Tá, tem... Neblina, é isso? O que é? Não. Olha... Deve ser da Sim, câmera. Arquimedes Pereira Lima, né? ali naquela rotatória que acessa ali o Jardim Itália, não é isso? Isso, você viu o movimento? Muito maior, né? Muito maior. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quarta-feira o projeto que garante auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais e de R$ 1.200 para mães responsáveis pelo sustento da família. Confira. Jair Bolsonaro falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trocamos informações sobre esse problema que é mundial. Obviamente, estamos juntos na busca de o melhor para o nosso país. Em seguida, o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, detalharam as medidas do governo federal para tentar reduzir os efeitos da pandemia de coronavírus. No total, serão gastos 200 bilhões de reais. A ajuda emergencial será de R$ 600 para trabalhadores informais de baixa renda e microempreendedores individuais, podendo chegar a R$ 1.200 para as mães que são chefes de família. A expectativa é que 54 milhões de brasileiros recebam benefício por até 3 meses. O projeto foi aprovado na segunda-feira pelo Senado. No dia de hoje, anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas, é um custo de aproximadamente 98 bilhões de reais para o Tesouro. O projeto da ajuda emergencial foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro às 5h30 da tarde, num despacho com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Antônio de Oliveira. O governo entende que o maior desafio para viabilizar o programa será localizar os trabalhadores informais que não estão registrados no Cadastro Único Federal e são o principal alvo da ajuda. Mesmo assim, o Ministério da Economia pretende começar a distribuir os recursos para os informais até o fim deste mês. Como já estão cadastrados, os beneficiários do Bolsa Família serão os primeiros a receber a partir do próximo dia 16. O Ministério da Economia ainda prepara 3 medidas provisórias. Uma delas vai permitir que os patrões reduzam a jornada dos trabalhadores e os salários em até 30%. Neste caso, o governo paga o que faltar. A despesa gira em torno de 51 bilhões. Outra medida provisória é para colocar em prática o que foi anunciado pelo Banco Central, uma linha de crédito com juros de 3,75% ao ano, para que os empresários possam financiar a folha de pagamento de trabalhadores. O governo vai emprestar até 2 salários mínimos por trabalhador. Vão ser investidos cerca de 40 bilhões de reais para beneficiar 1.400.000 empresas, com faturamento entre 360 mil e 10 milhões de reais. Presidente, desde o início, nos incumbiu de uma missão de defender a saúde e o emprego dos brasileiros. A saúde, o presidente pediu que lançasse uma camada exatamente para os informais. Essa camada foi ampliada também para microempreendedores, para alguns formais que possam sofrer o impacto da crise. A última medida provisória será para transferir 16 bilhões de reais para estados e municípios. O dinheiro vai recompor os fundos de participação que sofreram perdas com a redução da arrecadação. Para que existam mais recursos para as ações, o senador Ciro Nogueira vai propor um projeto para aumentar os impostos sobre os lucros dos bancos. Nós estamos prestes a viver a maior crise econômica e social de nossa história. Nada mais justo que o setor que mais lucrou nos últimos anos no nosso país e talvez no mundo, que é o setor bancário do nosso país, dê essa sua contribuição. Os poupadores estarão preservados, os correntistas também, eles não poderão receber nenhum tipo de taxação extra. Esses recursos vão ser distribuídos entre União, Estado e municípios no momento que o país mais vai precisar de arrecadação para investir em saúde no nosso país.
Corona Voucher, então, sancionado. E aí vão ter as prioridades, né? Pessoas do Cadastro Único, a INSS e até as pessoas que não estão no Cadastro Único, mas se enquadram aí nesses pré-requisitos, como principalmente a renda, que foram afetadas agora, neste momento. Inclusive, professor e Lúcio, eu recebo aqui uma mensagem. Primeiro, que eu vou mandar um abraço para o Marcos, ele está assistindo a gente. Ele fala o seguinte: olha, e a respeito da pensão alimentícia, como fica os pais que pagam pensão alimentícia, mas que são empresários, que são empreendedores e agora não tem mais nada de renda? Por exemplo, ele perdeu aí, a renda dele caiu em 90%. Como que fica essa questão? Porque a gente sabe que pensão é uma coisa que prende muito rápido aqui no Brasil quando se deixa de pagar. E é responsabilidade desse pai, não é? Sem de dúvida pagar, alguma. porque a criança precisa do sustento para isso. Mas como é que também fica uma situação lado dessa que ele está desempregado, não tem que o não recurso, tem renda, ou né? está na informalidade, e ele não tem renda, ele não tem como passar exatamente essa questão Vamos da pensão atrás dessa alimentícia. Vamos atrás dessa informação, mas certamente ele estará dentro do grupo, né, para receber, né? Para receber esse dinheiro. E aí também tem uma outra questão aí, mais assim, no aspecto jurídico, né, sobre a pensão alimentícia, que aí existe ali uma relação, né, de necessidade com possibilidade. Isso, quer dizer, a necessidade existe, mas não tem a possibilidade. A possibilidade hoje está dificultada em função dessa crise que se instalou. Mas é preciso encontrar uma forma de resolver isso, porque é preciso satisfazer aquela necessidade. É isso? E, de novo, é o poder público que vai ter que comparecer, né, para socorrer a população. Exatamente. E o meu destaque é exatamente nesse ponto, né? Nós vimos aí, acompanhamos o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, né? Todos imbuídos no sentido de tentar tirar o país do buraco, seja por conta de dinheiro ofertado aos CPFs, às pessoas que estão na informalidade, ou às empresas. Mas existe um caminho muito longo nisso tudo, porque na teoria é tudo muito lindo e é tudo muito funcional, né? E é esperançoso, né? Tanto para o trabalhador comum que está na informalidade, como para o empresário que está numa situação bastante difícil e que não sabe definitivamente o que fazer nos próximos 10, 15, 20 dias. A dificuldade do governo federal é como transformar essas ações de governo ligadas à área da economia, né, em realidade. Fazer com que esse dinheiro realmente chegue lá na ponta o mais rápido possível. Chegue os R$600, os R$1.200 na mão daquela mãe de família, na mão daquele trabalhador que está em casa hoje com a geladeira vazia. Essa é a grande dificuldade. Porque o foco do governo é, sobretudo, tentar impedir que aconteça, sobretudo em nosso país, nos próximos dias, uma convulsão social, né? Porque na medida que você tem um aumento de desempregos, isso é natural por conta das empresas que não conseguem manter os seus empresários, e é por isso que o governo está injetando 53 bilhões de reais, 20 e poucos bilhões em 2 meses, no período de 2 meses, as empresas pagando parte dos salários dos empregados, justamente para que esse empregador não demita esse empregado, é justamente pensando na preservação do emprego que segue o caminho das ações do governo federal. Mas é uma distância muito grande e o governo não sabe ainda como mecanizar isso, como colocar isso em prática. Os outros países que tiveram as mesmas ações de segurança econômica, China fez algo nesse sentido, França fez algo nesse sentido, recentemente os Estados Unidos fez também, injetando 3 trilhões de dólares no mercado, né, tanto para trabalhadores da informalidade, das famílias mais pobres, como empresários também, salvando empresas, mas ações de forma ordenada e planejada lá nesses países foi muito mais rápida, do tempo de decisão até o tempo de execução e implementação das ações. Aqui, por questões burocráticas mesmo, né, e pela inabilidade, não vou dizer incompetência, pela inabilidade de governos passados, desse mesmo governo, né, de lidar com coisas nesse sentido, isso tem prorrogado e, consequentemente, tem feito com que esse caldeirão social fique cada vez mais
quente e que pode explodir a qualquer momento. Então, eu particularmente venho acompanhando as ações de governo. Na semana passada, inclusive, aqui eu embate com o Lúcio disse assim, tá certo, professor, tudo bem, são ações importantes, nós sabemos disso, vai ajudar muita gente, mas... E me cobrou de forma correta, né? Mas, e aí? Vai fazer quando isso? Eu disse, vai fazer, esse dinheiro vai chegar na ponta, né? E vai chegar, não tenha dúvida que vai chegar. O problema e a preocupação é se vai chegar em tempo, tá entendendo? Porque da mesma forma que o Paulo Guedes declarou que as empresas, o colapso econômico em nosso país explode a partir do dia 7 de abril, né? Vai ter uma explosão, de palavras do próprio ministro, dizer, olha, as empresas não suportam mais, né? Esse caldeirão vai transbordar, vai explodir a economia do nosso país a partir do dia 7 de abril, porque ninguém mais consegue suportar uma situação como essa. Da mesma forma que ele dá essa declaração, outra declaração diz o seguinte, olha, esse dinheiro para as empresas só chega no começo de maio, Lúcio. Olha a dificuldade, né, para fazer a complementação de salarial, para poder pagar o salário aí referente ao mês anterior. Quer dizer, então a situação está tudo muito no limite, né? As pessoas estão sem dinheiro, boa parte das pessoas, dos brasileiros, sem dinheiro em casa para sustentar a sua família, e do outro lado o governo tem as ações, tem a ideia na cabeça, mas não consegue colocar em prática, né? E a oposição está aproveitando toda essa onda, é o seguinte, e aí, vamos embora, cadê o dinheiro? O povo está passando fome. Então, eu acredito que nos próximos dias isso é fundamental. Fundamental é aquilo que precisa ser feito agora. Importante que você pode protelar alguns dias. Então, isso é fundamental. E esse recurso, que essas ações, né, eliminem a burocracia e cheguem, sobretudo, na conta dos brasileiros que estão sem nada na geladeira para comer e possa, a médio prazo, a curtíssimo prazo, salvar as empresas e o emprego no Brasil. Professor, você falou em burocracia e tem um problema exatamente relacionado à burocracia para a liberação desses 98 bilhões de reais, que é o total de todo esse pacote aí, em relação lá aos trabalhadores informais, em relação às pequenas empresas também. E o problema de burocracia é o seguinte, é que os técnicos do governo, os técnicos lá do Ministério da Economia, estão em dúvida em colocar a assinatura deles nesse projeto aí, projeto. Que o que eles argumentam é o seguinte, olha, vai chegar lá no próximo governo, vão dizer que... Eles querem saber o seguinte, tem orçamento para essa execução financeira? Porque o que eles colocam aí é de que, de repente, num próximo governo, eles vão ser cobrados de não ter respeitado a lei de responsabilidade fiscal, que diz o seguinte, olha, só pode gastar aquilo que arrecada, né? Quer dizer, tem que ter para não comprometer o orçamento. Tem que ter um equilíbrio aí entre o orçamento e o que vai se executar financeiramente. Mas o ministro Alexandre Moraes já disse o seguinte, olha, neste momento aí de crise, de pandemia, a lei de responsabilidade fiscal flexibiliza essa questão. Né? Não precisa essa preocupação toda, mas tem essa discussão dentro do governo federal. Tem gente até que diz lá que teria que ser aprovada uma emenda constitucional, mas já foi rebatido também. Olha, não precisa nada disso. O Congresso já colocou. O governo federal precisa de agilidade. Mas precisa resolver isso rápido. O mais rápido possível. Exatamente por conta dessa burocracia que esse dinheiro não está chegando na ponta. E o grande desafio do governo federal é exatamente isso, né? Fazer a última parte do processo, que é a implementação. Implementar, executar, fazer com que esse projeto esse dinheiro chegue na ponta o mais rápido possível. Porque é o seguinte, temos o projeto aprovado. Está tudo pronto. Existe o dinheiro. Está tudo pronto. Mas travado ali na burocracia e quem está aqui fora sem ter o que comer. Exatamente. E alguém lá com o dinheiro no caixa. Ele assistindo a criança em casa chorando porque não tem comida e assistindo os governantes batendo cabeça para poder tentar resolver o problema. Essa é a grande realidade. Olha, muita gente perguntando aqui se tem direito, se não foi aprovado no Bolsa Família. Gente, atenção. Foi inclusive ampliado ontem, como disse na reportagem, agora motoristas de aplicativo, de transporte, de táxi,
vão poder receber aí esse auxílio, foi ampliado. O que é o auxílio? Quem pode receber? Atenção, vou só dar uma pincelada, a TV Vila Real vai fazer uma matéria mais explicativa sobre isso. Microempreendedores individuais, contribuintes individuais, desempregados e trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único até dia 20 de março. Os outros terão que fazer autodeclaração numa plataforma digital. O auxílio só será concedido àqueles que tiverem renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar de até 3 salários mínimos. Tá? A renda familiar aí da família como um todo. Inclusive, a mulher e o marido podem receber esse auxílio, os dois. Quem não pode receber, gente? Pessoas que recebem aposentadoria, seguro-desemprego ou são beneficiárias de outra ajuda do governo, exceto o Bolsa Família, porque você vai poder escolher entre o Bolsa Família e o Corona Voucher. Se escolher o Corona Voucher, que o valor é muito maior, você vai receber por 3 meses e após esses 3 meses volta a receber normalmente o Bolsa Família, tá? Essas são algumas das regras aí que você tem que se enquadrar. Calma, se você não tem um CAD único, o governo vai disponibilizar uma plataforma, não vai sair aí clicando em vários links, tá? Para fazer cadastro, porque pode ser golpe também. Vai disponibilizar para que você faça aí essa declaração que você realmente se enquadra como baixa renda, né? Tanto familiar quanto pessoal. Olha, vamos para o nosso intervalo. Deixa eu ver a mensagem. Não, vamos aqui a mensagem, né? Vamos à mensagem do nosso telespectador, o WhatsApp. Ó, bom dia, foi prorrogado o confinamento em Mato Grosso até quando? Uma pergunta, vai ter peixe santo da prefeitura? É a Marli, próxima semana, Semana Santa. Eu acho que toda ajuda tem que ter nesse momento, não é isso, Haroldo? Pois toda ajuda tem que ter. Tem que ter. Partido da prefeitura, do governo do estado. E até agora você não viu falar, pelo menos eu não vi em lugar algum a questão do peixe santo, a questão desse projeto da prefeitura, né? Se realmente vai ter alguma ação da prefeitura nesse sentido. Semana que vem é a semana da Páscoa, né? Isso mesmo. E aí tem outro aqui, telespectador, perguntando a respeito do FGTS, vai ser liberado para os trabalhadores? Essa é uma questão que muita gente está perguntando, porque quando você tem aí um estado de calamidade pública declarada, como já foi declarado no Brasil, por conta da pandemia, se pode sacar o FGTS. Inclusive, já tem uma decisão de um juiz, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, que autorizou um trabalhador a sacar todo o FGTS dele, mas o trabalhador teve que entrar na justiça para conseguir isso. Por enquanto, só aquela regra do FGTS aniversário, você não pode sacar tudo. Mas é algo que o governo também tem que estudar para poder fazer a abertura do FGTS nesse momento para os trabalhadores. Eu não entendo muito bem isso, mas me parece que ele vai passar do PIS para o FGTS, uma liberação, né? Uma liberação, para liberar o FGTS, um valor nesse sentido. Enfim, existe também uma tentativa do governo de fazer essa liberação do FGTS também. Pois é, e tem mais gente aqui, olha, bom dia, professor Lúcio e Nayara, dá uma força para a gente, somos contratados da SEDUC, estamos sem salários, esperando atribuições nas salas e não temos de onde tirar o sustento para nossas famílias. Haroldo, você também é professor, dê uma força, e o Gazeta Digital traz justamente essa questão aqui dos professores, olha, horrores da pandemia. Vamos ao GD, por favor? Contratos suspensos deixam 10 mil professores sem salário. Cerca de 10 mil professores interinos terão os contratos suspensos pelo governo do estado devido à pandemia. Nesta quarta-feira, deputados estaduais criticaram e cobraram a Secretaria Estadual de Educação para que os profissionais não fiquem sem renda. Pois é uma situação que não pode acontecer, principalmente para os trabalhadores. Para quem tem facilidade, eu acho que as pessoas mais benevolentes, mais solidárias, Lúcio, Nayara e telespectador, num momento como esse, né, praticam melhor a empatia. A empatia é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro. Imagine você que tem o seu salário, imagine você sem salário. Né? Imagine você sem renda. Essa é a situação desses professores e milhares de brasileiros no país. Que olham... Só nesse caso aí, professor, só nesse caso aí, são 10 mil famílias. 10 mil famílias. Eu fico imaginando, de vez em quando, eu graças a Deus, recebi meu salário, né?
Mas eu fico imaginando, Lúcio, porque a gente não tem, eu que tenho uma família, esposa e mais 3 filhos, eu fico imaginando, eu como pai, né, a possibilidade de não ter o meu salário, eu entro em parafuso, eu fico desesperado, só de imaginar eu já fico numa situação, gente, como é que eu vou fazer para sustentar a minha família? E eu acabo me colocando como um professor desse, sabe? E fico com uma angústia muito grande, né? Porque realmente, o sujeito que tem uma situação financeira melhor, o sujeito que tem um bom salário, né? Ou que tem outras rendas, ou que tem uma poupança, né? Enfim, ele passa por esses 30, 40 dias, 60 dias, ele passa numa boa, não tem problema nenhum, inclusive até se afasta, vai para uma chácara, vai para uma fazenda e fica na dele, faz uma boa compra no mercado. Mas as pessoas, rapaz, que têm um salário, né, ou que não tem salário algum, como é que ele vai fazer, rapaz, com a esposa dele, com os filhos, não tem dinheiro, e não tem o que comprar, e não pode sair de casa? Realmente, olha, é muito difícil essa situação. Mas muito difícil, né? Então, é por isso que eu torço para que o governo federal agilize esse processo do dinheiro na conta das pessoas e das empresas, né? Mas assim, de forma prática, rápida, sem burocracia, sabe? Achar uma forma direta via banco público, que seja Caixa Econômica Federal, identifica rapidamente, faz o cadastro, põe na conta do cara, para o cara comprar Porque o dinheiro para ele não é para ele ter bem nenhum de nada, é para ele comprar o mínimo para sustentar a família dele esses dias aí, sabe? Então, é agora que precisa ter essa ação humanitária de governo. E nesse caso dos 10 mil professores aí, dos contratados, e que estão sem contrato, né? Estão sem garantia do salário, o governo tem que se manifestar, né? Sim. O governo tem que se manifestar. Tem que Eles agir. estão cobrando e o governo não dá uma satisfação sobre isso. Sim. Né? E essas pessoas não sabem o que fazer. Não sabe o que fazer, é um desespero só. Para o pai de família é um desespero só. Né? É muito difícil, é muito complicado. E fica nessa tensão, nessa ansiedade, porque não sabem o que é que vai acontecer. Não é isso? Exato, não sabe o que vai acontecer. Porque o governo não é muito pior. Não dá essa posição. Olha, vai resolver, ou então, olha, não tem como resolver. Ou então, vai resolver daqui a pouco. Exatamente. Mas precisa se posicionar. Exatamente. Eu estou tentando aqui responder algumas mensagens sobre o pessoal perguntando quem tem Bolsa Família, já vai cair direto o dinheiro. Olha, nós vamos informar tudo. Eu sei que tem muita gente aqui perguntando, tem gente, eu ganho salário mínimo. Quem é assalariado, gente, não entra nesse rol do Corona Voucher, tá? Só uma explicação para desempregados, para quem se enquadra aí na baixa renda e os microempreendedores que também tem um salário até 3, renda mensal até 3 salários mínimos. Mas o governo também estuda um outro programa, um outro pacote para os trabalhadores com carteira assinada, que é aquele que fez parte do seu destaque, né? Sim, isso. Exatamente. Que pode aquela questão dos 70%. Isso, não é isso? 70%. Para não o ficar governo bancaria seu 70% do salário desse trabalhador com carteira. Isso, o governo para vai que ele fazer não seja demitido. Exatamente isso, a complementação. Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.